Nesta edição, a entrevista faz um balanço da conjuntura econômica com Clemente Ganslúcio, do Diese. E a reportagem da semana fala sobre a Feira de Inovação do EasyTech em 2015. Veja agora a Sessão no Ponto. Engenharia Unida. Eu gostaria de falar um pouco da Engenharia Unida nacional. Hoje nós temos a preocupação com o nosso país, que passa um momento bastante difícil na questão da economia, na questão política, mas eu acho que nós temos como responsabilidade de unir a engenharia. Para isso, a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, juntamente com os sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo, soltou o projeto da Engenharia Unida, aonde nós estamos pensando em unir os sindicatos todos, como já temos unidos, juntamente em cada estado, com as associações, com os conselhos regionais de engenharia, com o Conselho Federal de Engenharia, para que nós tenhamos, através disso, dessa unidade, apresentarmos propostas factíveis para o crescimento do país. Hoje nós não podemos pensar em recessão, nós temos que pensar em crescimento. É claro que nós não podemos tapar os olhos para o que está acontecendo e dizer o seguinte: não, nós não estamos vendo nada, nós estamos falando de crescimento quando o país está num momento difícil. Não, é exatamente nesse momento difícil que nós temos que atuar, exatamente nesse momento que a engenharia tem que propor, que a engenharia tem que estar pensando num crescimento, num desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, trabalhar no sentido de que nós tenhamos uma vida melhor, que nós tenhamos oportunidades melhor, que nós tenhamos um Brasil mais equilibrado. E, para isso, é necessário que a engenharia esteja junto. Então, a Engenharia Unida é um reflexo de um país que pode estar crescendo. É um reflexo de uma oportunidade que nós podemos estar propondo em termos de crescimento e desenvolvimento para o país. Então, meus amigos, engenheiros, sindicatos, federações, nós temos que nos unir. CREAS, CONFIA, nós temos que nos unir para fazermos a Engenharia Unida, darmos a nossa contribuição para o crescimento e desenvolvimento desse país que tanto amamos. Seja muito bem-vindo à entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre conjuntura econômica e uma fonte que não poderia faltar neste tipo de pauta é o Diese, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas. E está conosco aqui o seu diretor, que é o Clemente, sociólogo, que sempre nos acompanha no Jornal do Engenheiro. Clemente, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui com você. Clemente, nós temos aí um dado recente do Diese que diz o seguinte, que os acordos firmados no primeiro trimestre deste ano tiveram 0,91% acima da inflação relacionada ao INPC, ante 1,55% em 2014. E também temos aí dados de aumento de desemprego. O IBGE estimou aí que 8,3% no segundo trimestre desse ano nós alcançamos desemprego. Como entender esse processo aí recessivo do país e o que esses dados têm a ver com ele? Bom, a dificuldade de crescimento econômico que o Brasil enfrenta está associado, por um lado, a uma severa crise internacional, que já se arrasta desde 2008. Ela impactou severamente Estados Unidos, rebateu sobre a Europa e Japão, reincidiu sobre a Europa encontra sérias dificuldades, a crise da Grécia é um exemplo muito claro dessa dificuldade, mas Portugal, Espanha, os demais países também sofrem. E nós temos observado nos últimos 2 ou 3 anos um rebatimento sobre os países em desenvolvimento. Brasil, a América Latina, e seus países, agora a China, a Rússia, todos eles com dificuldade de sustentar o crescimento econômico. Portanto, há um ambiente recessivo no âmbito mundial. O rebatimento para o Brasil é que nós temos maior dificuldade, portanto, de inserção internacional e temos as nossas dificuldades internas.
uma grave crise política, especialmente decorrente da Operação Lava Jato, que cria uma série de tensões no meio empresarial e em relação à própria ação do Estado, especialmente no que se refere aos investimentos e às parcerias público-privadas, os contratos públicos. Isso cria sérias restrições ao investimento público e, portanto, à sustentação de uma base fundamental para o crescimento econômico. E temos os outros efeitos associados, por exemplo, ao problema da falta de chuva e o rebatimento sobre a geração de energia e o aumento do custo da energia para o setor privado, por exemplo, e para o consumo residencial, com impacto sobre a inflação. Bom, podemos começar a relatar vários fenômenos que ocorrem simultaneamente nesse momento e, combinado a isso, um conjunto de medidas que foram tomadas pelo governo na gestão anterior da presidenta Dilma tiveram efeitos sobre a dinâmica fiscal, os efeitos sobre a economia não foram os esperados e, portanto, criaram constrangimentos para a capacidade do Estado continuar executando na mesma intensidade a política antirrecessiva que ele executava. E, portanto, o Estado teve, por meio do governo, que fazer um ajuste talvez mal encaminhado, mal conduzido, que, combinado com todas as outras restrições, que são severas, trazem para uma queda na taxa de crescimento muito acentuada. O governo esperava que fosse uma queda rápida, para uma retomada rápida, e o que nós estamos observando é que provavelmente essa queda será de médio prazo e a saída não será tão rápida assim. Os efeitos para os trabalhadores, é o que nós já estamos observando, aumento na taxa de desemprego, o efeito da inflação é uma queda no salário real e a combinação de inflação mais alta e desemprego provavelmente deverá reduzir a massa salarial, o que significa um mercado de consumo interno menos dinâmico e, portanto, a possibilidade de se constituir um ciclo recessivo de médio prazo é muito mais alta do que nós tínhamos, por exemplo, em 2014. Em 2014, Clemente, você concedeu uma entrevista para a versão televisiva do Jornal do Engenheiro e nós exibimos essa entrevista um dia após a eleição presidencial, a exibição na capital paulista. Esse programa é distribuído para mais de 50 cidades no estado de São Paulo. Mas na capital paulista foi exibido a estreia um dia após a eleição, uma segunda-feira. E você já dizia naquela época, apontava para o cenário internacional como que algo estava acontecendo. E você até, eu lembro que falou da China, olha a China, e eu, leigo e cético, né, juntou as duas coisas, falei, pô, mas será que a China mesmo? E é o que nós estamos vendo acontecer isso hoje. Esse ajuste que é um corte profundo na carne, não havia como ter previsibilidade antes do que acontecer agora e ele não ser feito agora de uma vez só? Poderia ter sido feito antes, com mais cautela, pouco a pouco, ou era imprevisível o cenário onde nós estamos hoje? Olha, uma coisa é imaginar depois o que seria o ideal de ter sido feito. Verdade. Outra coisa é no tempo real, naquele momento, tomar-se as decisões que hoje parecem ser claras, mas que naquele momento, provavelmente o governante, no caso da presidenta Dilma, um governador, um prefeito, né, tem dificuldade de tomar. Seja porque é difícil de entender exatamente o que está acontecendo, seja porque outras vezes o calendário, por exemplo, eleitoral, coloca restrições, certo? Em São Paulo, nós não tivemos ano passado crise d'água, porque tinha eleição. A crise d'água apareceu esse ano, de forma oficial. O ano passado, provavelmente, no governo federal, na campanha eleitoral, não poderia aparecer a recessão, certo? Por quê? Porque era um processo eleitoral, ou seja, a agenda eleitoral também coloca alguns obstáculos para alguns debates mais áridos. Esse fenômeno não é brasileiro, esse é fenômeno mundial em todo o processo eleitoral. Então, em ano eleitoral é mais difícil de tratar desses problemas, é mais difícil de tomar medidas mais severas. Assim como todo governante acredita muitas vezes que é possível achar um caminho mais fácil, menos árido para uma saída. Talvez o que o governo não conseguisse identificar é que o conjunto de fatores ocorreria simultaneamente, o que alguns começam a chamar da denominada tempestade perfeita. O que é? A pior tempestade é aquela que reúne todos os atributos ao mesmo tempo. E é o que aparentemente está acontecendo com o Brasil.
Motivo pelo qual nós temos insistido, por exemplo, que a ação fiscal, de reorganização fiscal do Estado brasileiro, que é necessária, mas que deveria ser feita em uma atuada muito mais leve, em um prazo muito mais longo, fazendo com todos os riscos, todas as medidas para que o Estado fosse um agente anticíclico e não, nesse momento, um agente cíclico para a recessão. Por quê? Porque os demais agentes têm atitudes muito mais preventivas. E o Estado não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele coloca os agentes novamente numa atitude mais preventiva ainda, e a prevenção de todos é a recessão. Nós temos que sair para uma outra postura, uma postura que é de retomada de investimento, de retomada da atividade produtiva. É evidente que, não podendo o Estado fazer tudo, ele vai ter que priorizar, e vai ter que dizer para a sociedade que 2015, por exemplo, não é um ano que nós vamos aumentar os gastos sociais. Não dá. Mas é um ano que nós deveríamos aumentar o gasto em investimento. Por quê? Porque o investimento gera emprego, o emprego gera renda, a renda aumenta a capacidade do Estado de arrecadar, e aí sim, com mais arrecadação, dá para voltar a fazer investimento social. Essa comunicação clara precisa ser dita para a sociedade. O que nós não podemos é o que estamos fazendo agora, restringindo o investimento, restringindo o gasto social, e isso, na sua soma, restringindo, na verdade, a demanda, o que significa para as empresas a redução da sua capacidade produtiva, para o mercado de trabalho e o desemprego. Clemente, na nossa entrevista também do ano passado, você citou a importância dos números altos que se paga hoje de juros, né, para os rentistas. Seria algum elemento que deveria constar nesse ajuste? Pagar menos juros? Exato. Por exemplo, uma das medidas em curso é um esforço monumental que o Banco Central faz nesse momento de tentar trazer a nossa inflação da ordem de 8% a 9% para o centro da meta, que é 4,5%, ao longo de 2015 e 2016. O custo social e econômico para esse ajuste, além da recessão, é o uso do instrumento que o Banco Central tem, que é a política monetária, por meio do juro. Quando o Banco Central eleva o juro, na verdade, ele coloca um pé no freio da economia. Só que ao ele colocar esse pé no freio da economia, a dívida pública brasileira é remunerada por esse mesmo juro. E isso significa que toda vez que o Banco Central eleva o juro, ele eleva o custo da dívida pública. E, portanto, nós, como sociedade, temos que arrecadar mais da sociedade para remunerar os rentistas que ganham emprestando para o governo. Desmontar esse esquema é um desmonte complicadíssimo de ser feito. É como se fizesse a remoção de uma cidade para outra de um paciente na UTI. É uma operação muito delicada, mas precisa ser feita. Enquanto não for feita, toda vez que o Banco Central eleva o juro, nós gastamos mais com a dívida pública. Se gastamos mais com a dívida pública, o orçamento do Estado, em vez de gastar com investimento ou com política social, vai pagar juro. Se não paga o juro, a dívida aumenta. Portanto, nós temos um ciclo perverso. Agora, o mandato do Banco Central é reduza a inflação para 4,5%. Eu diria, é melhor nós reduzirmos até a inflação em 2015, 16, 17 e 18, durante 4 anos. Há um custo para a sociedade, mas que é menor do que o custo da recessão. E a sociedade precisa fazer escolhas, e escolhas que sejam sensatas com a nossa perspectiva do desenvolvimento. Acho mais sensato nós termos a tranquilidade de ter uma inflação um pouco mais alta, mas corretamente orientada para o centro da meta no médio prazo, do que um esforço monumental com um custo socioeconômico muito elevado de curto prazo, que é o que a gente está vivendo agora. No próximo bloco, nós vamos tratar ainda sobre a conjuntura econômica, mas colocar mais um elemento aí. O desafio agora, em meio à crise, de se fazer as reformas necessárias para o nosso país, inclusive a reforma política. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro.
nesta edição falando sobre conjuntura econômica e recebemos aqui Clementes Ganslúcio, que é diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, um verdadeiro instrumento aí que o movimento sindical tem para balizar as suas ações. Clemente, em meio a esta crise, é mais difícil ainda fazer as reformas que nós precisamos? A tributária já está, né, inclusa aí, mas, por exemplo, a política, é mais difícil reformar? Olha, é mais difícil porque a crise econômica ela tem um componente político muito mais severo do que a própria crise. Provavelmente, boa parte da crise econômica é fruto de uma crise política. E a crise política torna mais difícil a construção de alguns acordos que permitissem avançar no Congresso Nacional e um entendimento entre os agentes econômicos em relação a essas reformas. A reforma tributária, por exemplo, ou a reforma política, que são reformas já discutidas há décadas e que pouco se avança do ponto de vista da mudança da regra que existe hoje no país. As movimentações, as mobilizações feitas nesses últimos anos trazem para a agenda pública uma demanda da sociedade para algumas dessas reformas, especificamente a reforma política, mas o que nós observamos é que não necessariamente o Congresso Nacional recepciona essa demanda com a mesma qualidade, ou seja, provavelmente os deputados imaginam uma reforma política menos intensa do que aquela que a sociedade requer, talvez menos intensa do que a institucionalidade brasileira requer. Por quê? Porque está claro que não é possível um presidente não ter no seu processo eleitoral constituído nesse processo uma maioria parlamentar. Não é possível governar um país com uma divisão entre executivo e legislativo tão forte como a que nós estamos observando, e não importa quem seja o presidente. O presidente eleito pela sociedade tem que ter capacidade de constituir uma maioria, não a partir de um conjunto de concessões que ele faça por conta de uma estrutura eleitoral e partidária que não permite formação dessa maioria. Portanto, a reforma política é uma reforma para dar, digamos, eficiência política à gestão pública. A reforma tributária deveria evitar, digamos, essa perversa luta tributária entre estados, através do ICMS, simplificação tributária, desoneração do investimento, para que o investimento, de fato, seja o carro-chefe da economia. São todas medidas que precisariam ser colocadas em uma agenda de mudança da estrutura tributária, de simplificação tributária, de maior transparência tributária. Agora, isso implica em colocar 27 governadores de acordo, mudar a relação entre o que se arrecada e se distribui entre a União, os estados e os municípios. E isso não é simples de ser feito. O que, na verdade, nós observamos é que desde o governo Fernando Henrique, portanto, nós estamos falando já de 5 mandatos, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, estamos indo para o segundo estamos no segundo da presidenta Dilma, portanto, no 6º mandato em curso. Todos eles tentaram fazer mudanças tributárias e todos eles morreram na praia, ou seja, não conseguiram encaminhar as mudanças tributárias que estão todas elas claras. A urgência, a sua necessidade e quanto elas poderiam contribuir para termos um Estado mais leve, mais eficiente, uma justiça tributária que desse, de fato, capacidade de arrecadação para o Estado e, ao mesmo tempo, promovesse a justiça tributária. Clemente, em meio à situação em que vivemos, qual que é a importância aí do fortalecimento do movimento sindical? Bom, em primeiro lugar, a experiência histórica mostra que as sociedades que prescindiram do movimento sindical, de uma organização sindical que representa os trabalhadores na luta da produção e da distribuição da riqueza, foram sociedades que agravaram suas desigualdades. O movimento sindical tem um papel estrutural de atuar no sentido de minimizar as desigualdades sociais por meio da negociação coletiva nas condições de trabalho, mas também na atuação da esfera
pública e coletiva, disputando as políticas sociais, atuando no sentido da promoção de uma agenda de cidadania no sentido amplo, na luta pelo transporte, pela saúde, pela educação, pela moradia, todos os elementos que atuam no sentido de reduzir a desigualdade, ser oferecidos como uma política pública. Então, o movimento sindical é um ator importante do ponto de vista econômico e é um ator político fundamental, porque ele vocaliza parte daquilo que são demandas da sociedade, mas vocaliza não só no sentido da denúncia, não só no sentido da demanda, mas também no sentido da proposição. Ou seja, diferente do que as ruas apresentam no sentido do protesto e da denúncia de um problema, o movimento sindical faz isso e, ao mesmo tempo, coloca sobre a mesa para os governantes, para o legislativo, propostas que tentam operacionalizar aquela demanda. E propostas que podem ser negociadas, ou seja, numa sociedade de interesses contraditórios e muitas vezes conflituosos, o movimento sindical atua no sentido de representar um interesse e tentar construir uma agenda de convergência, o que é necessário para sociedades que vivem no regime democrático. Ninguém impõe a ninguém nenhuma medida, mas a melhor solução é aquela que é construída no espaço da negociação e resulta em um acordo. Se esse acordo é um acordo de interesse pelo bem comum, pelo interesse geral da a sociedade ganha com isso. E só ganha se ela tem instituições fortes, representativas, e o movimento sindical é uma das grandes organizações de representação de interesse da sociedade, e o seu papel é um papel tanto específico quanto um papel geral do ponto de vista do desenvolvimento. Haja vista as negociações nesses tempos duras nas campanhas salariais, né? Os sindicatos estão lá firmes tentando... Exatamente. Mesmo em um contexto mais adverso, em um ano onde nós temos crescimento do desemprego, uma inflação mais alta, os sindicatos conquistaram nesse primeiro semestre quase 70% aumentos salariais, mais de 16% no mínimo a inflação, portanto, em uma diversidade muito grande, os sindicatos têm atuado na proteção dos direitos dos trabalhadores, o que é importante para os trabalhadores, para a sua família, mas também é importante para a economia, porque emprego preservado, salário preservado é demanda preservada, e demanda é o que anima os empresários a produzir. Se eles não produzirem, não tem emprego. Se eles produzem, tem emprego, e aí nós temos um circuito virtuoso da dinâmica econômica pelo crescimento. Clemente, quero agradecer a sua presença aqui, mas antes de encerrar, deixar a câmera aberta para suas considerações finais e que você também possa aproveitar para falar um pouquinho do Diese. Bom, aproveitar e dizer que, como você disse, o Diese é um patrimônio do movimento sindical, uma entidade do movimento sindical. Neste ano, em 2015, nós completamos 60 anos, o Diese foi fundado em 1955, estamos no semestre de comemoração dos 60 anos, lançaremos até novembro uma coleção que são 5 livros contando a partir do depoimento de 60 dirigentes, um dirigente para cada ano do Diese, 60 dirigentes contarão em 5 publicações a sua história na condução de grandes greves no Brasil, porque o Diese surgiu em 55 com uma resposta do movimento sindical, uma grande greve feita nos anos 50, e o movimento sindical chegou à conclusão que precisava ter uma instituição de produção de conhecimento da classe trabalhadora, e nós queremos comemorar esses 60 anos contando a história também do movimento sindical. É um prazer estar com vocês aqui nesse Jornal dos Engenheiros e colocar o Diese sempre à disposição de vocês. Obrigado, Clemente. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! No dia 11 de setembro, o EasyTech promoveu a segunda edição do Seminário da Inovação. O evento, totalmente gratuito, contou com o tema A inovação como instrumento da sustentabilidade. Superou até a expectativa no que diz respeito à participação do público. Temos aqui um Instituto Daniel Combini, que veio lá da Zona Leste, trouxe gente de lá para participar. Como você vê, tem empresários, tem o pessoal ligado à engenharia, várias empresas. E dentro desse tema, que é um tema muito rico, nós acabamos de ter a primeira palestra aí do professor Adalberto, que é exatamente ver quais são as interfaces da inovação com as questões de sustentabilidade.
Olha, sem dúvida é mais um projeto, mais um avanço, mais uma iniciativa de montarmos um seminário com uma feira de inovação, pensando na sustentabilidade e, de fato, trazendo aos profissionais, aos futuros profissionais, aos profissionais que acompanharam, mais um avanço, mais uma ideia e mais um trabalho, mais uma discussão sobre a inovação brasileira. Compareceram na abertura diversas autoridades do universo da ciência, da tecnologia, da inovação e do desenvolvimento. Bom, para nós é fundamental uma iniciativa como essa do EasyTech, do Sindicato dos Engenheiros, porque a inovação é, para nós, das prioridades desse próximo período, na medida em que você precisa ter muito investimento e investimento na juventude para que nós possamos ter mais prioridade, mais financiamento para a ciência, para a tecnologia. E um evento desse com prioridade para a juventude, para nós é muito importante. A palestra de abertura teve como tema a nanotecnologia como plataforma para a inovação tecnológica. Eu acho que os jovens estão com a mente aberta para olhar o futuro. O país, nós estamos aí atravessando até numa crise econômica e nós não podemos parar com a inovação. O evento contou com a presença de diversos parceiros do EasyTech. O EasyTech é um celeiro para nós de informação da força de trabalho, né, dos profissionais que vão estar procedendo, vão estar elaborando, vão estar criando, construindo a inovação no país. Estimular a inovação, eu pessoalmente acredito que nunca é demais, estimular a inovação, a ciência, e o Brasil acho que ainda tem bastante para melhorar esse tipo de coisa, bastante a ser melhorar na qualidade das universidades, na qualidade da educação em geral, e principalmente na qualidade da educação básica. Para saber mais sobre a segunda edição do Seminário de Inovação do EasyTech, acesse o portal da instituição na internet.